Oi, gente, vamos retomar a aula de hoje à tarde? Então, aqui, ó, o roteirinho da aula, tá? Então, vamos lá, a gente vai corrigir uns exercícios da última aula do livro. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é da página 35, exercício 1. E aí, tá falando, é uma questão do Enem, que fala do consumo de álcool, né? E que numa latinha de cerveja tem aproximadamente 0,3 gramas de álcool. E aí, se uma pessoa toma 3 latas de cerveja, qual vai ser os efeitos dela? Que ela vai sentir, né? E aí, a gente tem aqui, ó, essa tabela, tá? Então, se uma lata tem 0,3 gramas, 3 latas vai ter 0,9 gramas. E aí, a gente cai na segunda e na terceira linha da tabela. Na segunda linha, os sintomas são, né? Euforia suave, sociabilidade acentuada e queda de atenção. E na terceira linha é excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras. Então, a resposta certa vai ser a letra A, queda de atenção. Essa queda de atenção tá aqui na segunda linha, tá? E queda de sensibilidade das reações motoras tá aqui na terceira linha. Então, letra A, ok? O próximo, esse daqui, ó, que a gente ficou um pouquinho em dúvida, eu vou retomar, porque eu acho que vai ficar melhor para todo mundo ver em casa com mais calma, né? Ó, para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio iguais a esses valores. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilos disponível na vinhaça será mais próxima de. Vamos lá. O que o exercício quer? A quantidade de fósforo em quilos contida no volume de vinhaça, produzida a partir de 27 mil litros de etanol. Então, uma coisa a gente tem que entender, ó. 1 litro de etanol 1 litro de etanol produz, né? O exercício deu 18 litros de vinhaça. E essa vinhaça que tem o fósforo. Em qual quantidade? 60 miligramas por litro. Esse litro aqui, gente, da concentração do fósforo é de vinhaça, não é de etanol, tá bom? Então, ele pediu, né? Se eu tiver 27 mil litros de etanol, quanto que eu vou ter de fósforo? Primeiro, eu preciso saber a quantidade de fósforo na vinhaça e a quantidade de vinhaça que é produzida a partir do etanol. E o exercício forneceu o quê? A quantidade de vinhaça por litro de etanol, ou seja, a cada 1 litro de etanol eu produzo 18 litros de vinhaça, e a quantidade de fósforo na vinhaça, que são 60 miligramas por litro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a quantidade de vinhaça que é produzida a partir de 27 mil litros de etanol. Então, ó, 1 litro de etanol produz 18 litros de vinhaça. Se eu tiver 27 mil litros, quantos litros eu vou produzir? Isso me deu um valor de 486 mil litros de vinhaça. Segunda continha, aí eu posso fazer de duas formas. Primeira forma, usando regra de 3, depois usando a fórmula concentração igual a massa sobre volume. A primeira que vai aparecer aqui para vocês é a fórmula, tá? 60 miligramas por litro. Vou colocar a fórmula aqui para vocês lembrarem. C é igual a massa de soluto dividido por volume de solução. Então, esse C aqui é a concentração do fósforo na vinhaça. 60 miligramas por litro é igual a massa de fósforo dividido pelo volume total, que é o volume de vinhaça, que a gente achou que são 486 mil litros. Fazendo essa regrinha de 3 aí, eu vou achar, né? 29,16 vezes 10 elevado a 6 miligramas. E o exercício me pediu em quilogramas. E aí, eu vou transformar, eu vou ter 29 quilos. Professora, mas eu queria fazer por regra de 3. Regra de 3, então, ó. A gente sempre coloca aí na primeira linha a concentração. Então, ó, 60 miligramas a cada 1 litro de vinhaça, 60 miligramas de fósforo. Se eu tiver 486 mil litros de vinhaça, quantos miligramas de fósforo eu vou ter? Faça a regrinha de 3 e ache o mesmo valor, tá bom? Próxima questão.
Analisando as 5 soluções de NaCl apresentadas na tabela abaixo, assinale o que for correto. Ele me deu 5 soluções e me deu algumas afirmativas para saber se está certo ou está errado. Só que essas afirmativas aqui, ó, elas estão comparando uma solução com outra. Por exemplo, ó, na 1, a solução 1 é a mais concentrada. Na 2, a solução 2 é a menos concentrada. Para eu saber quem é mais concentrado ou menos concentrado, eu tenho que saber a concentração. Então, a primeira coisa eu tenho que fazer o quê? Calcular a concentração de todas as soluções. Como que a gente calcula a concentração da solução? A gente usa concentração é igual a massa dividido pelo volume. E aí eu peguei nas unidades de medida que estão aqui na tabela para ser mais fácil. Mas você poderia transformar a grama para quilo, poderia transformar o ml para litros, não ia dar o mesmo resultado na concentração, mas a comparação poderia ser feita da mesma forma, tá? Então, ó, eu fiz isso para todas as soluções. Na solução 1 é 50 gramas de soluto para 200 ml de solução. Solução 2, 20 gramas de soluto para 500 ml de solução. E por aí vai. E aí eu consegui aí achar todas as concentrações das 5 soluções. Então, vamos avaliar agora as afirmações. A 1. A solução 1 é a mais concentrada. Para eu saber se é a mais concentrada, é aquela que tem maior concentração, o valor da concentração é o que deu mais alto. Dentre essas aqui, a solução 1 é que foi a concentração mais alta, 0,25. Então, a 1 tá certa. A 2. A solução 2 é a menos concentrada, ou seja, é aquela que tem o menor valor. A 2 é 0,04, menor valor. 4. A solução 3 corresponde à metade da concentração da solução 4. Vamos lá, a solução 3 é 0,2 e a solução 4 é 0,1. 0,2 é metade do que 0,1? 0,2 é o dobro de 0,1. Então, tá errada essa daqui. A 4 tá errada. Vamos para 8. A solução 3 possui a mesma concentração que a solução 5. A solução 3, vamos lá, possui a mesma concentração que a solução 5. Continuando. A 8. A solução 3 possui a mesma concentração que a solução 5. A 3 deu 0,2, a 5 deu 0,2, certo? 16. Ao acrescentar 1000 ml à solução 4, tem-se a mesma concentração da solução 2. Gente, quando a gente acrescenta alguma coisa, o exercício não falou nada aí, né? Acrescentou uma solução dentro da outra, não. Ele falou que acrescentou 1000 ml. Então, ele sempre acrescenta solvente. E isso vai fazer o quê? Vai aumentar o volume da minha solução. Eu dei um exemplo hoje à tarde, vou dar ele de novo, tá? Um potinho de suco geralmente faz o quê? 1 litro. Só que aí minha mãe falou que chegar em casa, resolvi fazer render e coloquei 2 litros de água. Vocês acham que esse suco vai ficar mais forte ou mais fraco? Lembro que a Agatha falou, se eu não me engano, que ele ia ficar mais fraco. Agatha e João. Então, a concentração dele diminui. Quando a gente aumenta o volume, ó, concentração e volume são inversamente proporcionais. Quando eu aumento o volume, a minha concentração diminui. Mas vamos fazer o cálculo para ver? Ó, o volume da solução 4 era de 1000 ml. Né? Inicialmente de 1000, eu acrescentei mais 1000 ml. E aí, então, o volume final agora ficou 2000 ml. Ou 2 litros, Vicente. Dá para fazer os dois, tá? E aí, ó, a quantidade de soluto alterou? Não. A quantidade de suco do pozinho é o mesmo, eu só tô acrescentando água, tá? Então, eu continuo com 100 gramas da tabela. E aí, agora eu divido, ao invés de eu dividir por 1000, eu vou dividir por 2000 ml, ou 2 litros. E aí, eu tenho essa concentração aqui, ó, 0,05 gramas por litro. Isso quer dizer que ficou igual à solução 2? A solução 2 é 0,04, não ficou igual, então a 16 está errada também. Então, as afirmações que estão certas é 1, 2 e 8, tá bom? Próximo, página 55, exercício 5. Esse daqui tá falando sobre a cachaça e tá falando sobre a quantidade de cobre que tem aí da cachaça. Então, ele tá perguntando qual a quantidade de cobre em quilos contida no volume de cachaça produzido durante um ano. Para isso, a gente precisa saber a quantidade de cobre por litro, né, de cachaça e a quantidade de cachaça que é produzida por ano. E aí, o exercício forneceu, ó, a quantidade de cobre por litro é 5 miligramas. Então, a cada 1 litro de cachaça eu tenho 5 miligramas de cobre. E a quantidade de cachaça produzida por ano são 300 milhões de litros,
Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer, usando a fórmula aqui, tá? A primeira resolução. Então, concentração 5 miligramas por litro de cobre é igual a massa de cobre dividido pelo volume total de cachaça, que são 300 milhões de litros. Gente, quando falar milhão, é 10 elevado a 6, tá? Então, 300 vezes 10 elevado a 6. Isso vai me dar 1.500 vezes 10 elevado a 6 miligramas, mas ele me pediu em quilos, tá? E aí, quilogramas aqui, ó, no exercício. E aí, eu vou transformar isso daqui, ó, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 3 quilos. Esse 3 aqui era para estar em cima, tá bom? Não é 103, é 10 elevado a 3. Se eu quiser fazer por regra de 3, primeira linha, João, eu vou colocar 5 miligramas por litro, eu sempre coloco a concentração. E na segunda linha eu quero saber o que? A massa, então meu X vai ter que ficar debaixo de miligramas. E do outro lado eu coloco o volume de cachaça. E aí, eu fazendo essa regra de 3, eu vou achar 1.500 vezes 10 elevado a 6 miligramas. Quando eu for transformar para quilo, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 3. Aqui também saiu 103 desconfigurado. Certo? Letra B, de Bruna Bonita. Próximo. Exercício 6 da página 55. A gente parou nesse, se eu não me engano, não foi? Tava falando sobre a injeção de comprimido de anticoncepcional, e aí tem a substância, que essa substância tem em cada comprimido, né? 35 vezes 10 elevado a menos 3 miligramas. Só que só 90% dessa substância vai para a urina, 10% fica no nosso corpo, senão não ia adiantar tomar remédio, né? E aí, tá falando que o volume diário da urina é 1,5 litros e qual a concentração média desse medicamento que vai para a urina, né? Qual a concentração média desse medicamento? Então, ele quer a concentração em gramas por litro. Precisamos saber o quê? A quantidade do remédio em gramas, que é a massa do soluto, e a quantidade de urina em litros, que é o volume da solução. E aí, o exercício me forneceu a massa do remédio, que é 35 vezes 10 elevado a menos 3 miligramas. Só que falou uma coisa importantíssima. Apenas 90% da massa vai para a urina. Ou seja, na hora de fazer a conta da concentração, eu não posso usar a massa total, eu só tenho que usar 90% dessa massa. Lembra de pureza? É como se só 90% fosse a pureza do remédio, tá? Da massa do remédio. E depois o volume de urina, que é 1,5 litros. Então, ó, se a gente for fazer pela fórmula, vai ser o quê? Concentração é igual a massa sobre volume. A massa vai ser tudo que eu tenho? Não, vai ser só 90% de 35 vezes 10 elevado a menos 3. Como que eu faço isso? Eu posso fazer 90 vezes 35 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 100, ou eu posso fazer 0,9, que aí eu já dividi o 90 por 100, vezes 35 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Isso daí vai ser nossa massa aqui, ó, massa. E divido pelo volume. Isso daí vai me dar 21 vezes 10 elevado a 3 miligramas por litro, mas ele quer em gramas por litro. E aí eu transformo miligramas para gramas. E aí a gente tem que saber que 1 grama tem 1.000 miligramas. Então tem que dividir por 1.000, tá? Se eu fosse fazer a regra de 3, mesma coisa. Eu coloco a massa que eu tenho no volume que eu tenho e eu quero... desculpa. E eu quero colocar embaixo, eu quero saber qual é a massa para 1 litro. E aí eu faço essa regrinha de 3 e vai dar o mesmo valor, tá bom? Vocês têm que lembrar da transformação de unidades, gente, não pode esquecer. Próximo, essa questão aqui é bem interessante. Ela é bem fácil, mas tem uma sacada. Vamos lá, hein? Falou sobre a quantidade de fluoreto na água, que é 1,5 miligramas por litro, tá? E aí, ó, considerando o reservatório com capacidade de 1,5 milhões de metros cúbicos, assinale a alternativa que corresponde à massa de fluoreto de sódio. Em cima me deu a concentração sódio-fluoreto. Embaixo ele me pediu fluoreto de sódio. E ele quer saber qual é a concentração ou qual é a quantidade de fluoreto de sódio que eu devo adicionar nesse reservatório para ficar com a quantidade máxima de fluoreto aí.
que a Organização Pan-Americana e a Mundial de Saúde recomendam, tá? E aí, o que o exercício quer? Já acabei de falar. Para isso, a gente precisa de quê? A concentração de fluoreto permitida e o volume do tanque. E a gente tem, ó, a concentração de fluoreto permitida é 1,5 gramas por litro. E o volume da urina, não. Aqui eu confundi, não é da urina. O volume do tanque é 1,5 milhões de metros cúbicos. E o exercício me deu que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, vai ser 1,5 milhões vezes 1.000. É zero para dedéu, né? Vai ficar... Milhão, eu falei que vocês têm que substituir por 10 elevado a 6. Vezes 1.000 vai ser 10 elevado a 9. Mas calma, vamos fazer direitinho, ó. Pela fórmula, mesma fórmula. Concentração é igual a massa sobre volume. Então, ó, concentração 1,5 miligramas por litro é igual a massa de fluoreto dividido por volume do recipiente, do reservatório, que é 1,5 vezes 10 elevado a 9. Lembra que é milhão vezes 1.000. Então, é 10 elevado a 6 vezes 1.000, dá 10 elevado a 9. Isso vai me dar uma concentração de 2,25 vezes 10 elevado a 9 miligramas por litro. Ou, que ele quer em gramas por litro, 2,25 vezes 10 elevado a 6 gramas por litro. Mas de quem, gente? De fluoreto. Mas ele não quer fluoreto, ele quer fluoreto de sódio. Então, tem que fazer mais uma coisinha aí, tá? Como que a gente vai fazer isso, professor? O que é fluoreto de sódio? Ele é um sal. Fluoreto termina com eto, tá? Então, vem o metal primeiro, sódio, e depois o flúor. O sódio da família 1A, então só vai doar um elétron, ligação iônica, né? E o flúor, família 7A, vai receber um elétron. Então, a fórmula vai ficar um Na e um F. NaF. A massa total deles é 42. Do Na é 23 e do sódio é 19. Do flúor é 19, tá? E aí eu vou ter os dois 42. Só o flúor é 19. Então, o que eu quero saber aí? Eu tenho a massa de fluoreto, mas não tem como, não existe só fluoreto na natureza. Na natureza existe sais de flúor. Então, eu tenho que adicionar o fluoreto de sódio, tá? Mas qual a quantidade de fluoreto de sódio que eu tenho que jogar para ter exatamente 2,25 vezes 10 elevado a 6 gramas só de fluoreto? Então, a gente faz o seguinte, ó. Se eu tiver 42, que é a massa do fluoreto de sódio, eu sei que em 42 gramas de fluoreto de sódio, eu tenho 19 gramas de fluoreto de sódio, que é um fluoreto, um flúor, não é? Ó, o Na é 23, o flúor é 19. Soma os dois, dá 42. Desses 42, quanto que é de flúor? 19. Então, 42 é o fluoreto todo, só que só de flúor é 19. No tanque tem que ter quanto de flúor? 2,25 vezes 10 elevado a 6. E aí o X vai ficar do outro lado, para eu saber quanto de fluoreto de sódio eu vou jogar. Faço essa regrinha de 3 e vou achar 4,97 toneladas, tá? Vocês viram que o 2,25 era a resposta aqui da letra B. Pronto para você marcar e errar, né? Mas você é uma pessoa inteligente, você vai marcar letra C. E aí a gente também pode fazer por regrinha de 3, essa primeira parte, para achar a massa de fluoreto, tá? Mesma coisa. Concentração na primeira linha, 1,5 miligramas é igual a 1 litro. Como o reservatório tem 1,5 vezes 10 elevado a 9 litros, x gramas. Eu vou achar a mesma massa e, segundo passo, vou para o... Então, esse daqui é o primeiro passo, que tem duas possibilidades. O segundo passo, eu vou para esse daqui, achar a massa de fluoreto de sódio, tá bom? Quero saber o que vocês acharam agora das coisas que a gente está usando para a aula, né? A gente usou a Ajude a Berenice, quero saber o que vocês acharam, tá? Se vocês acharam que valeu a pena ajudar a Berenice ou não, que foi legal fazer, que não foi tão, né, interessante assim. A rádio também, a gente teve uma rádio Integra ITX, né, no programa Química na Quarentena. Queria saber como é que vocês viram esse programa, gostaram, não gostaram e tal. E a célula de aula invertida, que é o quê? Antecipação do conteúdo. Eu passo um conteúdo para vocês dão uma estudada em casa ou vê a videoaula que eu passei. E aí, na segunda-feira, a gente explica sobre esse conteúdo. Que é o quê? Que até Vincenzo me perguntou. É para vocês anteciparem, se familiarizar mesmo. Por exemplo, na maioria das vezes, o que acontece?
Quando eu vou explicar um assunto novo, vocês chegam na aula, eu explico. E aí, quando você para fazer a atividade em casa, buga, porque é a primeira vez, você só viu aquilo uma vez. E depois você já vai fazer a atividade. Então, é mais fácil o seu cérebro falar assim, não vou conseguir. E aí, você vai precisar de mais uma aula para a gente fazer essas atividades juntos. Se a gente começar a ver esse conteúdo antes, você começar a ler, mesmo que você não entenda muita coisa, quando eu falar na sala de aula, você vai falar assim, não entendi isso daí, mas agora eu sei. Ou então você já vai levar as dúvidas para mim e eu já vou explicar para você em cima das suas dúvidas. Ou seja, uma aula que eu ia gastar 50 minutos explicando só o conteúdo e vocês iam fazer depois a atividade em casa, eu posso passar 20 minutos da aula explicando, já direcionado nas dúvidas de vocês, e os outros 30 minutos a gente fazendo o exercício junto. Porque aí quando você chega em casa, você vai ter menos dúvidas na hora de fazer o exercício, tá? Então, quais são, o que você deve saber para ver se você sabe esse conteúdo aí ou não? Coloquei um guiazinho aqui. Primeiro, o que é soluto, o que é solvente, o que é solução? Tem que saber, tá? O que vocês têm que saber de concentração comum? Vou colocar aqui em cima que aí eu olho para vocês. Unidade da concentração comum, que aí eu lembro que a Ana até falou na aula de hoje, né, Ana? A unidade da concentração comum é grama por litro, tá? Mas ela pode ser, mas em geral ela é o quê? Massa por volume. Essa massa pode ser miligrama, grama, quilo, e esse volume pode ser litro, ml, metros cúbicos, tá? Mas se pedir, calcule a concentração comum, aí a unidade que você tem que usar é grama por litro. Aí, foi isso que eu acabei de falar. E transformação de unidades de medidas. Tem que saber, já tá na hora de vocês saberem isso. Vocês estão no segundo ano. Faz post-it, cola atrás do computador, cola no espelho do quarto, cola no lugar que vocês olham todo dia no guarda-roupa e põe lá. 1 quilo é igual a 1.000 gramas. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. 1 litro é igual a 1.000 ml. Tem que saber, porque se você souber isso, você joga na regra de 3 e você faz tudo. Não fica tentando gravar. Ah, de litro para ml eu faço, divido ou multiplico por 1.000. Não tenta gravar dessa forma, porque você já passou aí desde o, sei lá, quinto ano até o segundo ano tentando gravar dessa forma e não deu certo. Você quer esperar para o terceiro ano para saber que vai dar errado? Tenta dessa forma aí. Vamos fazer o seguinte, um teste. Tenta aqui nessa quarentena fazer o que eu tô falando. Cola lá o post-it no guarda-roupa, na escrivaninha, no computador, sei lá. Vou fazer o teste só dessa quarentena. Se você fizer esse teste aí, depois a gente vai fazer, né? Tira as dúvidas pra ver se deu certo, né? Pra aula de amanhã, eu vou passar isso daqui, que não vai ser importante agora. Pra aula de amanhã, gente, aula de amanhã não, a atividade dessa aula aqui. Amanhã eu vou colocar essa gravação no plural. Vou colocar um conteúdo para vocês começarem a introduzir o conceito de concentração de soluções em porcentagem, tá? Que aí é massa por massa, massa por volume, volume por volume. Não sei se eu vou colocar exercícios, mas se tiver, tá lá no plural. Isso tudo é para quando chegar na segunda-feira na aula gravada, do dia 27, eu já começar explicando o conteúdo para vocês, resolvendo os exercícios também por vídeo, aula gravada, e aí passo a lista de exercícios. Lembrando, essa lista provavelmente vai ser do livro. Vocês vão fazer no caderno, não precisa me mostrar. E na aula de quarta à tarde a gente vai corrigir. Ok? Certo? Ok? Tá. Um beijo. Até mais.